pessoal, vocês já pararam para pensar por que o nome da disciplina é metodologia científica? Então é sempre interessante a gente entender a terminologia e como os termos se relacionam entre si, tá? Então assim, a gente pode dizer que a metodologia é o estudo dos métodos e principalmente dos métodos científicos, tá? E o que é que a gente entende por métodos científicos? São um conjunto de técnicas e processos utilizados para ultrapassar a subjetividade do autor, né? E aí eu vou fazer o link com o que eu já falei lá atrás. Eu disse que o processo de pesquisa científica ele é um processo racional e sistemático. E o que vai forçar, né, permitir que realmente seja racional e sistemático é justamente o pesquisador seguir um método que foi proposto, testado e aprovado com o passar dos anos, tá? Então, assim, nem sempre se fez ciência como se faz hoje, né? Então, muitos pensadores propuseram as ideias dele, ó, o método científico legal é assim, aí tem outra proposição que vai para um caminho diferente, e aí muitas vezes essa questão de se o método é bom ou não tão bom entra na questão da área de pesquisa. É por isso que a disciplina ela tem esse enfoque, né, de metodologia científica aplicada à computação. Porque áreas diferentes, às vezes, pedem métodos diferentes, tá? Formas de trabalhar a pesquisa, de executar a pesquisa diferente, né? Então, assim, só uma questão para não haver confusão. A metodologia, muitas vezes as pessoas confundem com os métodos. O método é aquele procedimento que você vai executar durante a pesquisa. A metodologia é o estudo desses métodos. Então o estudo tanto pode ser o que a gente está fazendo na disciplina, né, que eu estou trazendo conhecimento para vocês, vocês vão aprender os métodos que existem, como muitas vezes pode um pesquisador, a tarefa dele ser propor um novo método científico, ele também está fazendo metodologia. Então entenda a metodologia como o estudo dos métodos, tá bom? Bom, pessoal, uma questão importante que eu falei lá atrás é sobre o processo final, né, de uma pesquisa científica, que é justamente você divulgar o conhecimento, falar para o mundo o que é que você descobriu sobre aquilo. E isso ocorre, né, num processo de comunicação científica, tá? Então, assim, existem vários canais para divulgação científica, né? Eu trouxe algumas situações para vocês entenderem. Então, assim, a gente pode trabalhar com canal informal, né, que é aquela parte do processo que muitas vezes fica invisível para o público, é o processo de networking entre os pesquisadores, é você ir num congresso e conversar com outro pesquisador, falar o que é que você está fazendo, né? Então isso muitas vezes não fica registrado de forma formal, mas ocorre essa troca de figurinhas, essa troca de conhecimento também por canais informais, tá? E a gente tem também o canal formal, né, que é aquilo realmente fica mais visível, fica público, né? Então se um artigo é publicado e fica num site na internet, qualquer pessoa pode ter acesso, tá? Então, assim, muitas vezes esse processo se dá em forma de artigos científicos. Esses artigos eles podem ser publicados em eventos científicos, né, workshops, congressos, seminários, ou em revistas científicas, né, que a gente chama de periódicos, né? Então existem revistas especializadas por área, né? Então quem gosta da área de inteligência artificial vai ter revista dessa área, quem gosta da área de rede de comunicação vai ter revista para essa área, assim como os eventos também. E os eventos normalmente eles são especializados por sub-área do conhecimento, tá? Essa comunicação formal pode se dar também por livros, né? Por teses, dissertações e trabalhos de conclusão que vocês inclusive vão fazer no final do curso. Então, normalmente no último período, todo aluno, para ele obter o grau, né, ele precisa fazer um trabalho monográfico, um trabalho de conclusão, tá? Então, tudo isso a gente agrupa como formas de comunicação científica. A gente vai ter uma oportunidade mais na frente, numa aula, de explorar um pouco mais essa questão da comunicação científica, as diferenças entre esses veículos, qual a diferença, por exemplo, de você estudar por um livro ou por um artigo, né, de você publicar um livro ou publicar um artigo. Então a gente depois vai ter uma oportunidade que a gente vai focar um pouquinho mais nisso, tá? Bom, pessoal, para fechar esse assunto, eu queria propor para vocês algumas atividades, tá? E a primeira seria o primeiro passo na direção do trabalho final da disciplina. Então cada um de vocês vai ter que produzir no final da disciplina um artigo, tá? E aí, normalmente, toda pesquisa científica ela trabalha com a sub-área bem delimitada do conhecimento, né? Quando a gente estudar a questão de projetos de pesquisa, como elaborar um projeto, eu vou falar isso para vocês que a gente tem que sempre pensar num tema bem delimitado, esse tema está inserido numa sub-área. Então, assim, a minha proposta aqui é vocês tentarem descobrir, né, o que é que mais desperta interesse em vocês em termos de sub-área da computação,
né? E nessa sub-área encontrar alguns desafios, né? Então qual seria o passo para fazer essa atividade? Primeiro, vocês vão escolher uma sub-área da computação, tá? Depois vão pesquisar em algum motor de busca, pode ser até no Google, desafios nessa área, né? E no final vocês vão submeter no AVA os 10 desafios que vocês acharam na sub-área escolhida por vocês, tá? Então assim, para escolher a sub-área, a sugestão que eu dou é vocês focarem nesse universo aqui. Isso aqui é uma tabela da CAPES, né? Que quando alguém vai abrir um curso de pós-graduação, ele tem que dizer qual é a sub-área de conhecimento que aquele curso está. Quando a gente, como pesquisador, submete um projeto de pesquisa para um órgão de fomento, a gente tem que dizer qual é a sub-área de conhecimento que a gente está atacando no projeto de pesquisa. Então assim, vocês podem se utilizar dessa tabela. Se tiver alguma palavrinha que vocês não entendam o que é, a minha sugestão é comece esse processo de investigação, de descoberta. Então pegue a palavra, né? Coloca no Google para descobrir o que é isso. Mas a ideia é que vocês nesse universo escolham uma sub-área dessas para adotar, né? Eu quero que vocês descubram o que é que vocês têm interesse e use como ponto de partida. Depois que escolher a sub-área, vocês vão pesquisar desafios nessa sub-área, tá? Bom, pessoal, para encontrar os desafios em aberto na sub-área que vocês escolheram, vocês vão usar um motor de busca como o Google. Não tem uma ideia que vocês coloquem palavras-chave, né, na caixinha de pesquisa que traga esses desafios, né? Então pode pensar em algo como problemas em aberto em engenharia de software, né? Ou você pode pensar também em palavras-chave em inglês, né? Por quê? Porque assim, querendo ou não, a pesquisa científica, para você, se você quer tem uma pretensão de ter renome internacional, a língua universal é o inglês, né? Então muitas vezes você vai ter muito material, né, no campo científico que vai estar em inglês, que você se colocar em português você não vai achar, né? Então é outra sugestão, quem tiver aptidão, né, quem conseguir, porque se você está botando a pesquisa em inglês, o resultado vai vir em inglês. Então assim, como é uma atividade inicial, eu vou deixar em aberto, quem quiser pesquisar em português vai encontrar também, né? E quem quiser pesquisa em inglês. Aí, quando vocês finalizarem, né, tenta chegar nesses 10 desafios e submete lá no AVA, tá? Essa seria a primeira atividade. Bom, e como segunda atividade, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo aqui. Esse vídeo está no YouTube. E esse vídeo é bem interessante como vídeo introdutório, porque assim, ele vai abrir um pouco a mente de vocês para esse mundo da pesquisa científica, tá? Do método científico. Vai ter um teor, um conteúdo que não só cobre o que eu falei na aula de hoje, mas inclusive entre alguns aspectos que eu vou falar em aulas futuras, né? Então assim, eu vou deixar bem livre, a minha ideia é realmente que vocês assistam o vídeo, né? Fique bem à vontade. E aí, como é que seria a atividade? Seria só assistir? Não, eu quero que vocês assistam o vídeo e a gente vai tentar promover um debate lá no AVA, no fórum do AVA, sobre a percepção de vocês com relação a esse vídeo, tá? Então assim, a minha ideia, para não ficar uma coisa muito solta, cada um assiste o vídeo e coloca uma frase lá no fórum sobre o que mais chamou a atenção, né? Sobre o vídeo, a temática, o assunto. E aí, um outro colega pode ir lá no comentário que alguém fez e colocar alguma coisa em cima daquele aspecto. E aí eu quero que vocês discutam sobre isso, tá? Então assim, todas as atividades que eu estou passando, elas vão ser consideradas, né? Como eu disse na aula inaugural, para computar a nota da primeira VA. Então é importante vocês não deixarem passar nada em branco, né? Tá sempre olhando e cumprindo as atividades. E qualquer dúvida, pode mandar e-mail e pode perguntar no próprio AVA. Se tiver dificuldade em fazer as atividades, não esquece de entrar em contato, tá? Bom, pessoal, era isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.